Olá, você vai ver nesta edição. TCE aprecia a representação contra a Câmara de Canabrava do Norte. Monitoramento realizado na Câmara de Várzea Grande constata falhas no portal Transparência. Relação de gestores com contas rejeitadas é entregue ao TRE. Relação do poder público e organizações do terceiro setor e parcerias público-privadas são debatidas com gestores e servidores. Os detalhes agora no TCE Notícias. Representação de natureza externa envolvendo servidores da Câmara de Canabrava do Norte é apreciada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja. Durante sessão da primeira Câmara de Julgamento do Tribunal de Contas, os conselheiros interinos analisaram uma representação externa aberta para apurar possíveis irregularidades nos processos de concessão de diárias dos servidores da Câmara de Canabrava do Norte. A representante alegou que o pagamento correspondente ao valor integral das diárias feriu a legislação municipal, uma vez que não foram comprovadas as pernoites. O relator do processo, conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, destacou o entendimento do TCE em relação à concessão de diárias. A teor do que dispõe a resolução de consulta 1 de 2014 desse Tribunal de Contas, o regulamento de concessão de diárias deve prever os requisitos e concessão, as hipóteses de utilização e a forma de prestação de contas. As diárias concedidas aos representados nesses autos são referentes a serviços prestados no município de Confresa, localizado a uma distância de 70 quilômetros do município de Canabrava do Norte. E não consta nos autos do processo da concessão a justificativa de pernoite, uma vez que restou comprovado que o início da viagem e o retorno ocorreram no mesmo dia. Diante dos fatos, o conselheiro julgou parcialmente procedente essa representação. Diante disso, dentre outras razões constantes na íntegra do voto, julgo parcialmente procedente a presente representação de natureza externa, afastando a irregularidade na parte que se refere às senhoras Thaisa Souza Fernandes e Daiane Oliveira Silva, e mantendo em relação aos demais em razão da irregularidade JB15. Tribunal de Contas de Mato Grosso aprecia monitoramento feito na Câmara de Várzea Grande e avalia o cumprimento de normas de transparência. Confira. O monitoramento foi instaurado pelo TCE para acompanhar o cumprimento da Câmara de Várzea Grande referente às normas de transparência definidas pela Lei de Acesso à Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 13.019 de 2014. Foram apontadas 4 irregularidades, todas de natureza grave, referentes ao não cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Segundo a relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobsen, a Câmara de Várzea Grande não cumpriu a legislação e deixou de disponibilizar no portal Transparência itens apontados no relatório. Considero que a não disponibilização dos diversos itens configura concurso material homogêneo de infrações administrativas e, para a dosimetria da sanção, entendo por aplicar apenas uma multa ao gestor para cada matéria relacionada às irregularidades mantidas, com fundamento no princípio da proporcionalidade, considerando a relevância da falta, a gravidade da conduta, o seu resultado e a culpabilidade do responsável. No voto, a conselheira julgou procedente as irregularidades diagnosticadas neste monitoramento e aplicou multa no valor de 66 UPFs ao presidente da Câmara de Várzea Grande, Benedito Francisco Curvo. Além disso, determinou que a atual gestão regularize o portal Transparência no prazo de 60 dias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Domingos Neto, entregou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Márcio Vidal, a relação informativa dos gestores que tiveram as contas rejeitadas pelo Pleno do TCE. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Domingos Neto, esteve na sede do Tribunal Regional Eleitoral para entregar ao presidente do TRE, desembargador Márcio Vidal, a relação informativa dos gestores com contas rejeitadas pelo TCE.
A lista é composta por gestores dos órgãos e entidades estaduais e municipais que tiveram as contas anuais de gestão julgadas irregulares, chefes dos poderes executivos que receberam pareceres prévios emitidos pelo TCE que tenham sido contrários à aprovação das contas anuais de governo e responsáveis que tenham sido sancionados em processos de tomadas de contas julgadas irregulares. A relação informativa conta com 549 processos envolvendo 363 nomes. Nós fizemos nosso papel, que compete ao tribunal, de acordo com a lei da Justiça Eleitoral. Essa lista é uma ferramenta que o Tribunal de Contas de Mato Grosso fornece à Procuradoria Eleitoral, que irá analisar a situação de impugnação de candidaturas. Cabe agora ao Tribunal Regional Eleitoral verificar de acordo com as irregularidades, se essa pessoa é possível de ser candidato ou não. Nós temos o encerramento do registro até o dia 15 agora de agosto. Obviamente que nós temos aí um prazo de até 30 dias para finalizar toda a análise do registro. Segundo o desembargador Márcio Vidal, será feita uma análise dessa relação informativa e, posteriormente, o TRE vai disponibilizar para a sociedade os nomes dos candidatos inelegíveis. A ideia é de que coloquemos essa lista à disposição do cidadão eleitor, né? Que ele tenha uma ferramenta, mais um dado, né, para avaliar o seu candidato, né, no momento que for depositar o seu voto na urna, né. A relação entre o poder público e as organizações do terceiro setor e as parcerias público-privadas são temas de palestras realizadas no ciclo de capacitação Gestão Eficaz do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja. A capacitação tem o objetivo de orientar a administração pública, inclusive quando se fala na relação entre o poder público e as organizações do terceiro setor. A Lei 13.019 de 2014 impôs regras que devem ser seguidas. A lei, conhecida como Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, estabelece um conjunto de princípios para as parcerias realizadas entre o poder público e as organizações não governamentais. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem orientado gestores públicos sobre essas regras. O pessoal participa, tem muita dúvida, é eles que vão estar lá na ponta firmando essas parcerias, eles estão aí na parte administrativa, temos pessoas aqui de vários setores da administração, então essa interação com eles é bom até para a gente buscar mais informações e fomentar o debate mesmo. Cuidados devem ser tomados para evitar desperdício de recursos públicos e a descaracterização das funções que devem ser exercidas pelas organizações sociais. O assessor da Câmara de Vila Rica, Enio Ferreira, percorreu quase 800 quilômetros para assistir à palestra. Ele conta que o município é pequeno. A Câmara é composta por apenas 9 vereadores, mas a vontade de aprender não tem tamanho. Nós que somos uma cidade de Vila Rica, a cidade mais distante de Cuiabá, essa questão do tribunal está mais próximo das nossas cidades, dos nossos municípios. Isso favorece não só na questão do transporte, mas de estar trazendo mais pessoas, mais funcionários da Câmara, de Prefeitura, para estar participando e capacitando eles junto ao Tribunal de Contas. Outro assunto que chamou a atenção dos participantes foi as parcerias público-privadas e concessões públicas. Foram apresentados exemplos práticos, aspectos relevantes dos contratos de PPP com base na legislação e as vantagens e cuidados que devem ser tomados pelo gestor público. São muitos fatores envolvidos, é um contrato que geralmente se tem que avaliar a performance da concessionária, são vários detalhes a serem analisados, exigem que se forme uma equipe especializada para elaborar esses projetos dentro do município ou que ele terceirize isso de alguma forma por meio de procedimentos próprios que existem para fazê-lo. Né? E também que o município se capacite para conseguir acompanhar esse contrato, porque são contratos bem complexos. Essas informações vão orientar a Prefeitura de Araguainha, por exemplo. O município estuda a concessão para administrar os serviços de resíduos sólidos. Essa palestra foi fundamental para o município. Nós participamos, estamos tendo essa visão, né, sobre esse novo projeto, o Tribunal de Contas, parceria com o Tribunal de Contas também. Então foi muito bom a estadia nossa aqui esses 2 dias e participando desse ciclo de capacitação.
A preocupação do TCE é orientar a administração pública para que todo o processo de contratação seja correto, para evitar prejuízo aos cofres públicos, já que a maioria dos contratos de PPPs envolve serviços essenciais à população. As vantagens para a administração é que uma entidade da iniciativa privada ela tem mais flexibilidade na atuação. E muitas vezes elas são especializadas também no tema. Então, a administração pública prefere repassar um valor para essas entidades que elas vão executar um programa, um projeto que é de interesse da coletividade também. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!